Aprender sempre, quinto ano, ensino fundamental, matemática. Sequência 2, atividade 5. Atividade 5. Na figura abaixo, cada lado do quadradinho mede 1 centímetro. Qual a diferença entre os perímetros em centímetro das figuras 1 e 2? Então, na malha quadriculada, nós temos a figura 1 e a figura 2. Vocês vão ter que ver qual é a diferença entre os perímetros, tá certo? Cada lado do quadradinho, 1 centímetro. Perímetro da figura 1. Qual é o perímetro da figura 1? Perímetro da figura 2. Qual é o perímetro da figura 2? Lembrando que o perímetro é o contorno. Letra A. Qual a relação entre o perímetro da figura 1 e da figura 2? Então, vocês vão observar e vão escrever qual a relação entre as duas figuras. Letra B. Qual a relação entre as áreas das duas figuras? Primeiro, a figura 1 tem da figura 2. Número 2, a figura 2 tem da área da figura 1. Então, vocês vão preencher o espaço com a relação das figuras. Atividade 5. Na figura abaixo, cada lado do quadradinho mede 1 centímetro. Qual a diferença entre os perímetros em centímetro das figuras 1 e 2? Então, nós temos que descobrir o perímetro da figura 1 e o perímetro da figura 2. Nós encontramos 16 centímetros na figura 1 e 8 centímetros na figura 2. Vamos conferir? Então, vamos lá. Lembrando que perímetro é o contorno, tá certo? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos ver da figura 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, observem e façam a correção. Então, olha só, letra A. Qual é a relação entre o perímetro da figura 1 e da figura 2? Então, nós vimos que o perímetro da figura 1, 16, da figura 2, 8. Qual a relação entre esses dois números? O perímetro da figura 1 é igual a 16 centímetros e é o dobro do tamanho da figura 2, que é igual a 8 centímetros. Já o perímetro da figura 2 é a metade da figura 1. Então, olha só. O perímetro da figura 1, 16, ele é o dobro do perímetro da figura 2. 8 vezes 2, 16. E o perímetro da figura 2, 8, ele é a metade da figura 1, 16. 16 dividido por 2, 8. Tá certo? Observem e façam a correção. Letra B. Qual a relação entre as áreas das duas figuras? Então, o perímetro é o contorno e as áreas são os quadradinhos, tá certo? Então, na letra B, eu quero saber qual a relação das áreas. Então, olha só. Primeiro, a figura 1 tem da figura 2, ela tem o quádruplo da figura 2. Número 2, a figura 2 tem a quarta parte da figura 1. Então, olha só, como que a gente descobriu isso? 12 é o quádruplo de 3. 4 vezes 3, 12. Então, olha aqui. O 12 é o quádruplo de 3. Agora, 3 é a quarta parte de 12. 3 é a quarta parte de 12. Por quê? 12 dividido por 4, 3. De onde nós arrumamos esse 4? É quantas vezes a figura 1 é maior que a figura 2.
Quando nós dobramos, ela quadriplicou, tá certo? Então, a figura 1 tem o quádruplo da figura 2. A figura 2 tem a quarta parte da figura 1. Ao dobrar o perímetro da figura, a sua área quadriplicou, tá certo? Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos.